Eu adoto-te se curares os meus filhos, disse o milionário, rindo-se do menino de rua. O rapaz apenas tocou nas pernas dos seus filhos e mudou o destino deles para sempre. Antes de começar, por favor, deixe um gosto, subscreva o canal e comente de onde nos está a ver. Martim acordou no banco de jardim onde pernoitara. O sol começava a despontar no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, mas o frio cortante da madrugada ainda se agarrava à sua pele fina e aos ossos frágeis. Tinha apenas 7 anos, mas a sua figura franzina, resultado de uma subnutrição crónica, fazia-o parecer ainda mais novo. As suas roupas, uma amálgama de peças encontradas e doadas, estavam encardidas e apresentavam rasgões que denunciavam o uso contínuo. A sua memória era uma névoa no que tocava ao início da sua vida nas ruas, parecia-lhe que a sua existência sempre fora assim, uma sucessão de dias e noites ao relento. Ergueu-se com a lentidão de um velho, os músculos doridos pelo frio e pela dureza do banco. Caminhou, descalço, até um chafariz de pedra antiga que se encontrava nas proximidades. A água gelada que escorria da bica fez o seu rosto doer, mas ele lavou com cuidado e bebeu longos sorvos, sentindo o líquido a descer pela sua garganta seca. A fome era uma companheira constante, um roer persistente no estômago, mas Martim nunca se desesperava. Uma convicção profunda e inexplicável no seu peito dizia-lhe que o dia lhe traria o sustento necessário. Martim mantinha um diálogo contínuo com Deus, como se ele fosse um amigo invisível que caminhava a seu lado. Não conhecia as orações formais, nunca frequentara a catequese, mas a sua comunicação era direta, sincera, vinda do coração. Bom dia. Obrigado por me teres dado mais um dia, murmurou ele, a voz pouco mais que um sopro, enquanto usava a bainha da sua camisola para secar o rosto. As ruas da cidade começavam a ganhar vida. Carros passavam em alta velocidade, as buzinas soavam impacientes, e as pessoas, com os seus rostos sérios e apressados, corriam para os seus empregos. Martim movia-se entre elas, uma sombra, invisível para a esmagadora maioria. Ocasionalmente, alguém se desviava dele com uma expressão de nojo. Outras vezes, os olhares atravessavam-no, como se ele fosse feito de vidro. Ele não se importava. Possuía uma certeza serena de que estava protegido, de que a sua vida, por mais insignificante que parecesse, tinha um propósito, ainda que ele não o conseguisse decifrar. Nos arredores de Évora, Paulo Silva acordou na suíte principal da sua quinta luxuosa. O despertador digital ainda não tinha tocado, mas o sono, para ele, era um luxo há muito perdido. Levantou-se da cama imensa e vestiu um roupão de seda. Na casa de banho, um espaço vasto de mármore e espelhos, encarou a sua própria imagem. Viu um homem de 40 e poucos anos, com os primeiros fios de cabelo grisalho a surgirem nas suas têmporas, como geada precoce. Os seus olhos, porém, revelavam a verdadeira idade da sua alma, estavam cansados, vazios, assombrados. Desceu a escadaria em caracol, e a casa recebeu-o com um silêncio pesado. Carla, a sua esposa, estaria provavelmente ainda a dormir, sedada pelos comprimidos que tomava religiosamente todas as noites. Gonçalo e Mariana, os gêmeos, deveriam estar a acordar nesse momento, a iniciar mais um dia de dependência das suas muletas para se moverem. Paulo sentiu o peso familiar a esmagar-lhe o peito, um aperto no coração que se manifestava sempre que a memória do acidente o assaltava. 3 anos antes, era ele quem conduzia, com as crianças no banco de trás. Estava ao telemóvel, numa discussão acalorada sobre um negócio, a irritação a fazê-lo pisar o acelerador mais do que devia. Não viu o caminhão que ignorou o sinal vermelho. O impacto fora brutal, violento. Paulo saiu ileso, protegido pelo airbag e pela sorte. Mas Gonçalo e Mariana, sentados atrás, absorveram a maior parte da força da colisão. Os médicos disseram que fora um milagre terem sobrevivido, mas os nervos das suas pernas tinham ficado danificados de forma permanente. Desde esse dia fatídico, Paulo gastara uma fortuna a tentar reverter o diagnóstico. Levou os filhos aos melhores especialistas do mundo, submeteu-os a tratamentos experimentais, financiou pesquisas. Nada resultou. O verdito era sempre o mesmo, uma sentença proferida em diferentes línguas e sotaques, dano irreversível. As crianças nunca mais andariam normalmente. Carla não suportou o fardo da culpa que Paulo carregava, uma culpa que ele nunca admitira em voz alta, mas que pairava entre eles como um fantasma. Ela também se culpava por o ter deixado conduzir naquele dia, sabendo o quão alterado ele ficava com os problemas do trabalho. A depressão consumiu-a, e os medicamentos tornaram-se a sua única forma de enfrentar a realidade. O casamento deles arrefecera até se transformar numa mera coexistência formal sob o mesmo teto. Rui chegou pontualmente às 8 da manhã para levar Paulo. Era o motorista da família há mais de uma década, um homem na casa dos 50, de cabelo grisalho, sempre impecavelmente educado e discreto. Possuía uma fé inabalável em Deus, frequentava a igreja várias vezes por semana e trazia sempre consigo uma pequena Bíblia no bolso do casaco.
Bom dia, Sr. Paulo, cumprimentou quando o patrão entrou no carro de luxo. Bom dia, Rui. Vamos diretos para o escritório. O trânsito estava congestionado, como era habitual. Paulo estava absorto no seu smartphone, respondendo a e-mails, ignorando o mundo exterior. Rui conduzia em silêncio, respeitando o humor sombrio do patrão. Pararam num semáforo perto do centro da cidade. Foi nesse momento que Martim apareceu. O menino aproximou-se do vidro do lado de Paulo, batendo levemente com os nós dos dedos. Tinha as mãos sujas e os pés descalços, mas os seus olhos brilhavam com uma luz invulgar. Paulo, irritado, fez um gesto de negação com a mão, sem sequer olhar diretamente para ele. Martim insistiu, batendo agora no vidro do motorista. Rui abriu a janela. Do que precisas, meu filho? Tenho fome. Tem alguma coisa para comer? Rui olhou para o banco ao lado, onde tinha pousado a sandes de queijo e fiambre que a sua mulher lhe preparara para o almoço. Sem hesitar, pegou no embrulho e entregou ao menino. Toma, filho. Que Deus te abençoe. Martim pegou na sandes com as duas mãos, agradeceu com um sorriso que iluminou o seu rosto e, em seguida, olhou diretamente para Paulo através do vidro. Os seus olhos encontraram os do empresário, e algo peculiar aconteceu. Paulo sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, a sensação desconcertante de que aquele menino conseguia ver através da sua fachada, enxergar as feridas que ele escondia de todos. Os seus filhos vão ficar bem, disse Martim, a voz baixa, mas clara o suficiente para que Paulo a ouvisse através do vidro fechado. Paulo franziu o sobrolho, confuso e ainda mais irritado. Como é que aquele miúdo sabia dos seus filhos? Teria sido Rui a contar-lhe. Anda, Rui. O sinal já abriu, ordenou bruscamente. O motorista obedeceu, e o carro avançou. Paulo olhou pelo retrovisor e viu Martim parado no passeio, a acenar. Aquilo perturbou-o profundamente. Contaste àquele miúdo sobre o Gonçalo e a Mariana? Perguntou, em tom acusatório. Não, Sr. Paulo. Nunca falo sobre a família com ninguém. O senhor sabe disso. Então, como é que ele sabia que eu tenho filhos? Rui refletiu por um instante. Às vezes, Deus fala através das crianças, Sr. Paulo. Especialmente das mais inocentes. Paulo bufou. Não comeces com essas tuas histórias, Rui. Aquele miúdo deve ter-me visto em alguma reportagem ou fotografia de revista. Só isso. Contudo, mesmo com esta explicação racional, não conseguiu afastar o menino dos seus pensamentos durante o resto do dia. Aqueles olhos, aquele sorriso sereno, aquela frase dita com uma certeza desconcertante. Nos dias que se seguiram, começaram a acontecer coisas estranhas. Paulo tinha a certeza de que via Martim em diferentes locais. Uma vez, ao sair de um restaurante de luxo após um almoço de negócios, viu o menino do outro lado da rua, a observá-lo. Noutra ocasião, ao regressar a casa à noite, passou por um jardim e lá estava ele, a dormir num banco. E novamente, numa manhã de sábado, quando levou os gêmeos a uma consulta médica, Martim estava sentado no passeio em frente ao hospital. Estou a ser seguido, disse Paulo a Rui, já exasperado com a situação. Aquele menino está em todo o lado. Talvez ele apenas viva por aqui, Sr. Paulo. Não creio que o esteja a seguir de propósito. Claro que está. Deve estar a planear algum tipo de golpe. Estes miúdos de rua são espertos, sabem identificar pessoas com dinheiro. Rui abanou a cabeça. Com todo o respeito, patrão, mas aquele menino não tem ar de quem planeia alguma coisa. Parece apenas uma criança perdida que precisa de ajuda. És demasiado ingênuo, Rui. Toda a gente quer alguma coisa nesta vida. Ninguém faz nada sem interesse. O senhor acredita mesmo nisso? Paulo não respondeu, mas a pergunta ecoou na sua mente. Em casa, a situação não melhorava. Carla passava os dias trancada no quarto, saindo apenas para as refeições, sempre com o olhar distante de quem vive sob o efeito de medicação. Gonçalo e Mariana tentavam manter uma rotina normal, estudavam com professores particulares, faziam fisioterapia, mas a sua tristeza era palpável. Tinham 10 anos e mal se lembravam de como era correr, saltar, brincar como crianças normais. Catarina, a irmã mais nova de Paulo, visitava-os com frequência. Tinha 35 anos, era divorciada e trabalhava numa das empresas da família, mas sempre sentiu que merecia mais. Invejava o irmão desde a infância, quando ele herdou a maior parte dos negócios do pai. Agora, com os problemas que ele enfrentava, ela via uma oportunidade. Não estás bem, Paulo, disse ela durante um jantar de família. Estás a tomar decisões erradas nos negócios, a afastar investidores, a perder contratos importantes.
Estou a fazer o que tem de ser feito, respondeu ele, seco. Não, estás a afundar a empresa por causa dos teus problemas pessoais. Talvez seja a altura de tirares uma licença, de descansares um pouco. Eu posso assumir temporariamente, só até te recuperares. Paulo olhou para a irmã com desconfiança. Conhecia Catarina o suficiente para saber que, se ela assumisse o controle, nunca mais o devolveria. Não vai acontecer. Eu estou bem e a empresa também. Catarina sorriu, um sorriso falso. Se tu dizes. Mas sabe que estou aqui se precisares de mim. Depois de ela sair, Carla comentou, ela quer tomar conta de tudo. Sabes disso, não sabes? Eu sei, mas não lhe vou dar essa oportunidade. 2 semanas após o primeiro encontro com Martim, a família Silva organizou uma festa de beneficência na sua quinta luxuosa. Era um evento anual que Paulo mantinha mais por obrigação social do que por um interesse genuíno em ajudar alguém. Dezenas de pessoas ricas circulavam pelos jardins e salões, bebendo vinho caro e fingindo preocupar-se com causas sociais. Paulo estava embriagado, algo que se tornara frequente. Circulava entre os convidados com um sorriso forçado, cumprimentando pessoas que mal suportava. Carla estava a seu lado, mas a sua presença era etérea, perdida nos seus próprios pensamentos. No portão da quinta, um grupo de pedintes aglomerava-se, como sempre acontecia nestas festas, na esperança de receberem as sobras da comida ou alguns trocados. Catarina, que ajudava na organização, foi até lá para os dispersar. Saiam daqui. Não tenha vergonha. Isto é uma propriedade privada, gritava, enxotando-os com gestos agressivos. Foi então que viu Martim entre eles. O menino não se intimidou, permaneceu ali, a olhá-la com a mesma serenidade que tanto a irritava. Tu outra vez, seu pivete atrevido. Sai já daqui antes que eu chame a segurança. Nesse preciso momento, Mariana, a filha de Paulo, passava perto do portão com as suas muletas. Ouviu os gritos da tia e aproximou-se, curiosa. Gonçalo vinha logo atrás. Quem é este menino, tia Catarina? Perguntou Mariana. Ninguém, querida. Apenas um menino de rua a pedir esmola. Voltem para a festa. Mas Mariana olhou para Martim e sentiu algo diferente. Ele sorriu-lhe, e ela retribuiu o sorriso. Como te chamas? Perguntou a menina. Martim. Eu sou a Mariana, e este é o meu irmão Gonçalo. Prazer em conhecer-vos. Catarina tentou intervir, mas Gonçalo já estava envolvido na conversa. Tu moras na rua? Moro, sim. Durmo em jardins, à porta de lojas, onde calha. Isso deve ser muito difícil, disse Mariana com preocupação genuína. Martim encolheu os ombros. Às vezes é, mas Deus cuida sempre de mim. Nunca me falta o necessário. Catarina revirou os olhos. Olha só, até fala bonito para enganar as pessoas. Vamos embora, crianças. Este menino não é boa companhia. Mas, nesse instante, Paulo apareceu, cambaleando ligeiramente devido à bebida. Tinha visto a agitação no portão e foi ver o que se passava. Quando viu Martim, parou de repente. Tu, disse, apontando o dedo ao menino. Eu conheço-te. És aquele miúdo que anda a seguir-me. Martim não disse nada, apenas o olhou com aquela calma exasperante. Paulo, embriagado e com a língua solta, decidiu fazer uma piada em frente a todos. Chamou alguns convidados para perto, querendo uma audiência. Vem cá, menino, entra. Martim passou pelos portões e caminhou até Paulo. Alguns convidados aproximaram-se, curiosos com a cena insólita. Tu vives na rua, certo? Perguntou Paulo com a voz arrastada. Vivo. E deves querer muito ter uma casa, comida todos os dias, uma cama a sério, não é? Martim não respondeu de imediato, apenas continuou a olhá-lo. Então, disse, seria bom, mas não é por isso que estou aqui. Ah, não. Então, por que estás aqui? Não sei explicar. Só sei que precisava de estar. Paulo soltou uma gargalhada alta, e alguns convidados riram com ele, sem perceberem bem o que se estava a passar. Catarina observava tudo com um sorriso malicioso, já a imaginar formas de usar aquela situação contra o irmão mais tarde. Sabes uma coisa, disse Paulo, elevando a voz para que todos ouvissem. Vou fazer-te uma proposta. Uma proposta que não podes recusar. Rui, que estava por perto, sentiu um aperto no peito. Conhecia o patrão o suficiente para saber que nada de bom viria dali. Se curares os meus filhos, eu adoto-te, anunciou Paulo, abrindo os braços teatralmente. Isso mesmo. Entras para a família Silva com tudo pago,
a melhor educação, roupas, comida, tudo. Mas só se fizeres os meus filhos voltarem a andar sem estas muletas. O silêncio abateu-se sobre o grupo de convidados. Alguns riram nervosamente, outros sentiram-se constrangidos, sem saber como reagir. Catarina gargalhou alto. Isso é ótimo, Paulo. Estás bêbado, mas essa foi boa, disse ela, com escárnio. Anda, menino, aceita. Nunca mais vais ter uma oportunidade destas. Aproveita que o meu irmão está fora de si. Carla, que estava mais afastada, ouviu tudo e sentiu uma onda de vergonha a invadi-la. Lágrimas começaram a formar-se nos seus olhos. Como é que Paulo era capaz de fazer aquilo? Usar o sofrimento dos próprios filhos como piada. Gonçalo e Mariana também estavam ali, a ouvir tudo. Ficaram quietos, sem saber o que sentir. Estavam habituados à frieza do pai, mas aquilo era novo. Martim, porém, permaneceu calmo. Olhou para Gonçalo e Mariana, depois para Paulo. Posso tentar? Perguntou simplesmente. Paulo piscou, surpreendido com a resposta. Esperava que o menino ficasse embaraçado ou fugisse, mas ali estava ele, a aceitar o desafio como se fosse a coisa mais natural do mundo. Podes, claro, disse Paulo, ainda em tom de zombaria. Vamos ver o que este pequeno milagreiro sabe fazer. Martim caminhou até Gonçalo e Mariana e ajoelhou-se diante deles. Olhou nos olhos de cada um, e eles sentiram uma sensação estranha, como se aquele menino conseguisse ver diretamente dentro das suas almas. Vocês acreditam que podem ficar bem? Perguntou Martim, baixinho. Mariana olhou para o irmão, depois para Martim, e assentiu. Eu quero acreditar. Eu também, disse Gonçalo. Martim sorriu. Então, vamos tentar. Ele colocou as mãos sobre as pernas de Mariana primeiro, e depois sobre as pernas de Gonçalo. Fechou os olhos e sussurrou algo que mais ninguém conseguiu ouvir. Não eram palavras decoradas, não era uma oração formal, era apenas uma conversa, à sua maneira, pedindo ajuda ao amigo invisível com quem sempre falava. O salão ficou em silêncio absoluto. Todos observavam. Alguns com curiosidade, outros com desdém, a maioria esperando que nada acontecesse para poderem rir da situação depois. Por alguns segundos, nada mudou. Então, Mariana sentiu algo. Um formigueiro começou nas pontas dos seus pés e foi subindo, subindo, percorrendo toda a extensão das suas pernas. Era como se milhares de agulhas minúsculas estivessem a picar a sua pele por dentro. Gonçalo sentiu a mesma coisa no mesmo instante. Está a acontecer alguma coisa, murmurou Mariana, os olhos arregalados. Comigo também, disse Gonçalo, a voz trêmula. O formigueiro intensificou-se, transformou-se em calor, e depois em algo mais, algo que eles não conseguiam descrever. Era como se as suas pernas estivessem a acordar de um longo sono. Mariana largou as muletas. Elas caíram no chão com um baque seco que quicou pelo salão silencioso. Todos susteram a respiração. A menina deu um passo, hesitante, com medo de cair, mas não caiu. A perna aguentou o seu peso. Então, deu outro passo, e outro. Gonçalo fez o mesmo. Soltou as muletas, testou o equilíbrio e começou a andar, devagar a princípio, como alguém que está a reaprender algo que esqueceu, mas a cada passo ficava mais firme, mais confiante. De repente, Mariana começou a correr. Não conseguiu controlar-se. A emoção era avassaladora. Correu até Gonçalo e abraçou-o com força, e ambos caíram no chão, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu estou a andar, Gonçalo. Eu estou a andar, gritava Mariana, a voz misturada com soluços. Eu também. Não sinto dor. Não sinto nada de errado. É como antes do acidente. Carla soltou um grito e correu até aos filhos, atirando-se para o chão ao lado deles, abraçando-os com desespero, chorando convulsivamente. Meus bebés. Meus bebés. Não acredito. Não acredito. Rui caiu de joelhos ali mesmo, de mãos postas, lágrimas a escorrerem pelo rosto. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Obrigado. Paulo estava paralisado, completamente imóvel, a olhar para a cena sem conseguir processar o que estava a ver. Aquilo não podia estar a acontecer. Era impossível. Os melhores médicos do mundo tinham dito que era impossível. Catarina estava pálida, a boca aberta, incapaz de falar. Os convidados começaram a movimentar-se, alguns aproximando-se, outros afastando-se, todos a falar ao mesmo tempo, criando um burburinho crescente. Isto é um truque, gritou Catarina, recuperando a voz. Vocês viram? Isto foi combinado.
Este menino é um charlatão, e o Paulo está envolvido nisto. Mas a sua voz foi abafada pelos gritos de alegria e espanto dos outros. Alguns convidados eram médicos e aproximaram-se de Gonçalo e Mariana, pedindo para os examinar. Eu sou ortopedista, disse um homem de cabelos brancos, o doutor Manuel Rebelo, que acompanhava o caso dos gêmeos desde o acidente. Deixem-me ver. Ele examinou as pernas de Mariana, testou os reflexos, a força muscular, a sensibilidade. Depois, fez o mesmo com Gonçalo. A sua expressão mudou de ceticismo para perplexidade. Não há explicação médica para isto, disse ele, a voz trêmula. Os nervos estavam danificados. Eu vi os exames. Mas agora está tudo a funcionar. É impossível, mas está a acontecer. Outro médico, um neurologista chamado Dr. António Guedes, também examinou as crianças. É verdade. Não consigo explicar. Os nervos regeneraram-se completamente, algo que não acontece em casos como este. Isto é extraordinário. Paulo finalmente moveu-se. Caminhou lentamente até Martim, que permanecia no mesmo lugar, observando tudo com aquela serenidade perturbadora. O que é que tu fizeste? Perguntou Paulo, a voz baixa, quase inaudível. Eu não fiz nada. Só pedi ajuda. A quem? Martim apontou para cima. A ele. Paulo olhou para onde o menino apontava. Depois, olhou de volta para ele. A sua cabeça doía, o mundo girava. E não era só por causa da bebida. Tudo em que acreditava, tudo o que achava que sabia sobre o mundo estava a ser posto em causa naquele momento. Você disse que me ia adotar se eu curasse os seus filhos, disse Martim, calmamente. Ainda vai cumprir. Paulo sentiu todos os olhares postos nele, à espera da sua resposta. Catarina estava nervosa, percebendo que algo estava a fugir ao seu controlo. Carla olhava para o marido com uma expressão suplicante, implorando silenciosamente para que ele fizesse a coisa certa. Gonçalo e Mariana observavam, esperançosos. Eu cumpro as minhas promessas, disse Paulo, mesmo que algo dentro dele gritasse para recuar, para encontrar uma forma de escapar daquilo. Vou iniciar o processo de adoção. Catarina explodiu. Enlouqueceste de vez. Não podes adotar um menino de rua assim do nada. Isso vai arruinar a tua reputação, arruinar os negócios. Não me importo, respondeu Paulo, surpreendendo-se a si mesmo com a firmeza na sua voz. Vais arrepender-te disto, ameaçou Catarina, os olhos semicerrados. Vou provar que não estás em condições de tomar decisões. Vou conseguir que um juiz te declare incapaz. Tenta. Vamos ver quem se vai arrepender no final. Catarina saiu da festa, enfurecida, batendo a porta do carro com força ao partir. Alguns convidados seguiram-na, desconfortáveis com a situação, mas muitos ficaram, querendo ver como aquilo terminaria, querendo entender o que tinha acontecido. Naquela noite, depois de todos terem saído, a família Silva reuniu-se na sala. Gonçalo e Mariana não se separavam de Martim, segurando-lhe as mãos, recusando-se a deixá-lo ir. Carla preparou comida para o menino, que comeu devagar, saboreando cada garfada como se fosse a melhor refeição do mundo. Vais ficar aqui hoje, disse Carla, carinhosa. Não podes voltar para a rua. Vamos preparar um quarto para ti. Martim agradeceu com um sorriso. Paulo observava tudo de longe, ainda a tentar processar os eventos do dia. Rui ficara também, ajudando a cuidar do menino, sentindo que a sua presença era necessária. Senhor Paulo, disse o motorista. O senhor viu o que eu vi? Vi, mas não sei o que vi. Foi um milagre. Não acredito em milagres, Rui. Então, como explica o que aconteceu? Paulo não tinha resposta. Subiu para o quarto sem dizer mais nada, trancou-se lá e ficou a olhar pela janela durante horas, vendo a noite avançar, tentando pôr ordem nos seus pensamentos. Nos dias seguintes, a notícia do que acontecera na festa espalhou-se. Alguns meios de comunicação tentaram abordar o assunto, mas Paulo usou a sua influência para manter a história abafada o máximo possível. Não queria transformar a sua família num circo. Os médicos que presenciaram o ocorrido assinaram termos de confidencialidade mediante pagamentos generosos. Mas os rumores existiam, circulavam entre a alta sociedade, ganhavam vida própria. Algumas pessoas diziam que Paulo Silva tinha enlouquecido e estava a ser manipulado por um menino de rua. Outras diziam que tudo não passava de uma farsa elaborada, que as crianças nunca estiveram realmente doentes. E havia aqueles poucos que acreditavam ter presenciado algo verdadeiramente extraordinário. Catarina não ficou quieta. Começou uma campanha silenciosa para minar a reputação do irmão.
Falava com outros acionistas da empresa, plantava dúvidas, sugeria que Paulo já não estava apto para liderar os negócios. Ele adotou um menino de rua do nada, dizia ela a quem a quisesse ouvir. Está a tomar decisões irracionais baseadas em superstições. A empresa está em risco. Alguns acreditaram nela. Carlos Costa, um dos vice-presidentes da empresa e aliado de longa data de Catarina, começou a criar problemas internos. Aprovava projetos maus, recusava bons negócios, tudo para fazer parecer que Paulo estava a perder o controlo. Entretanto, em casa, uma transformação acontecia. Martim adaptou-se à vida na quinta luxuosa com uma naturalidade que surpreendia a todos. Não se deslumbrou com o luxo, não se tornou ganancioso ou exigente. Continuava a ser o mesmo menino humilde, agradecendo por tudo, tratando todos com gentileza. Gonçalo e Mariana estavam radiantes. Corriam pela casa, brincavam no jardim, faziam tudo o que lhes fora vedado durante 3 anos. E Martim estava sempre com eles, participando nas brincadeiras, rindo com eles, sendo o irmão que nunca tiveram. Carla mudou completamente. Parou de tomar os medicamentos, começou a sorrir de novo, a interessar-se pela vida. Passava horas a conversar com Martim, fascinada pela simplicidade e pela fé do menino. Como consegues acreditar em Deus, mesmo vivendo na rua, passando fome, sem ter nada? Perguntou ela uma vez. Martim pensou por um momento. Porque ele nunca me deixou sozinho. Eu sempre soube que estava a ser cuidado, mesmo quando as coisas eram difíceis. Olha onde estou agora. Ele tinha um plano o tempo todo. Lágrimas escorreram pelo rosto de Carla. És uma dádiva, Martim. Uma verdadeira dádiva. Paulo observava estas mudanças com sentimentos contraditórios. Parte dele ficava feliz por ver a família a reconectar-se, ver os filhos felizes, ver a esposa recuperada. Mas outra parte resistia, recusava-se a aceitar que um menino de 7 anos pudesse ter causado tudo aquilo. Recusava-se a aceitar que existiam coisas para além da sua compreensão e controlo. No trabalho, os problemas começaram a acumular-se. Contratos importantes caíram. Investidores retiraram-se, funcionários-chave pediram admissão. Paulo percebia a mão de Catarina por trás de tudo, mas não conseguia provar. Ela está a destruir tudo o que construímos, disse Paulo a Rui durante uma viagem para o escritório. O senhor precisa de agir antes que seja tarde demais. Estou a tentar, mas ela tem aliados poderosos. O Carlos Costa, por exemplo, está com ela. E o senhor também tem aliados, patrão. Tem pessoas leais que trabalham consigo há anos. Paulo assentiu, pensativo. Precisava de começar a contra-atacar, mas estava cansado, mentalmente exausto. Os eventos das últimas semanas tinham-no abalado mais do que gostaria de admitir. Em casa, Martim enfrentava os seus próprios desafios. A família Silva frequentava eventos sociais, jantares, clubes exclusivos. E em muitos desses locais, Martim era tratado com desprezo velado ou aberto. Num jantar em casa de um importante empresário, uma mulher de joias reluzentes olhou para Martim com um nojo mal disfarçado. É verdade que adotaste um menino da rua, Paulo? Perguntou ela, em tom condescendente. É verdade. Que corajoso. Ou imprudente, dependendo do ponto de vista. Ele é meu filho agora, e espero que todos o tratem como tal. A mulher deu um risinho. Claro, claro. Mas sabes como são as pessoas. Há tantas diferenças, não é? De meio, de educação, de bem, de tudo. Martim estava sentado ao lado de Gonçalo e Mariana, a ouvir tudo. Os gêmeos ficaram vermelhos de raiva. O Martim é nosso irmão, disse Mariana, autossuficiente para todos ouvirem. E ele é melhor do que qualquer um aqui. Gonçalo concordou. Ele fez-nos voltar a andar. O que é que alguma pessoa aqui já fez de tão importante? Um silêncio constrangido abateu-se sobre a mesa. A mulher das joias ficou vermelha e virou-se, fingindo interesse na sua comida. Paulo olhou para os filhos com um misto de orgulho e surpresa. Depois do jantar, a caminho de casa, Paulo falou com Martim pela primeira vez de forma realmente pessoal. Estás a sentir-te bem aqui conosco? Martim olhou pela janela do carro. Estou, sim. Vocês são muito bons para mim. Algumas pessoas vão ser más para ti. Por causa de onde vieste, por causa da tua cor, por causa de muitas coisas estúpidas. Eu sei. Não me importo muito com o que as pessoas pensam. Como consegues isso? Como consegues não te importares? Martim encolheu os ombros. Porque sei quem sou e sei que há alguém que se importa comigo de verdade. Isso é suficiente. Paulo ficou quieto, a refletir sobre aquelas palavras.
Ele, que tinha tudo, que sempre se importara demasiado com a opinião dos outros, com o status, com o poder, estava a ser ensinado por um menino de 7 anos sobre o que realmente importava. O processo de adoção começou oficialmente. Catarina, como prometido, entrou com uma ação judicial para o bloquear. Contratou o Dr. Joaquim Matos, um advogado conhecido por métodos questionáveis, mas eficazes. Vamos alegar que o Paulo não estava em plenas faculdades mentais quando tomou a decisão de adotar, explicou Matos a Catarina no seu escritório. Temos testemunhas que estavam na festa e viram que ele estava embriagado. Vamos argumentar que foi uma decisão impulsiva, irracional, possivelmente influenciada por algum tipo de trauma relacionado com o acidente dos filhos. E o facto de o menino ter curado as crianças. Matos riu. Isso não existe. Vamos contratar médicos que vão dizer que as crianças nunca estiveram realmente incapacitadas, que foi tudo uma farsa montada pelo Paulo para bem. Ainda estamos a elaborar a teoria, mas encontraremos algo. Catarina sorriu. Perfeito. Quanto vai custar? Muito. Mas imagino que tenha recursos. Tenho. E quando eu assumir o controle da empresa, terei muito mais. O caso foi para os tribunais. Tornou-se manchete em alguns jornais com títulos sensacionalistas: empresário adota menino de rua que supostamente curou os seus filhos, família rica em disputa legal bizarra, fé ou loucura. Caso Silva divide opiniões. Paulo contratou os seus próprios advogados, uma equipa liderada pela doutora Sara Rodrigues, uma mulher brilhante e incisiva. Ela estudou o caso cuidadosamente. Temos testemunhas do milagre, disse ela. Médicos respeitados que viram o que aconteceu e não conseguem explicar. Isso joga a nosso favor. Mas muita gente também acha que foi uma farsa, contrapôs Paulo. Verdade. Vamos precisar do Gonçalo e da Mariana. Eles vão ter de testemunhar. Paulo hesitou. Não queria expor os filhos àquele circo, mas a doutora Rodrigues foi enfática. É a única forma. O testemunho deles vai mostrar ao juiz que a adoção é do interesse das próprias crianças, que o Martim é amado e querido pela família, que é um vínculo real. Está bem, vamos fazer isso. Rui também seria uma testemunha crucial. Ele poderia testemunhar sobre o caráter de Martim, sobre os encontros na rua, sobre a mudança que presenciou na família Silva. O julgamento foi marcado para 3 meses depois. Entretanto, a vida seguia, mas sempre com a sombra da incerteza a pairar sobre todos. Martim continuava a ser ele mesmo. Frequentava a escola agora, uma escola particular, cara, onde era um dos poucos alunos negros. Enfrentava o bullying de alguns colegas que o chamavam de menino de rua e faziam piadas cruéis, mas Gonçalo e Mariana defendiam-no sempre. E, aos poucos, outros alunos começaram a admirar a força e a gentileza de Martim. Paulo começava a mudar, lentamente, mas visivelmente. Passou a prestar mais atenção nas pessoas ao seu redor, nos funcionários que trabalhavam para ele, nas desigualdades que sempre existiram, mas que ele nunca tinha realmente visto. Martim era como um espelho, refletindo de volta para Paulo tudo o que ele tinha sido e tudo o que poderia tornar-se. Uma noite, Paulo encontrou Martim sozinho na biblioteca da Quinta, a olhar para um livro com ilustrações. Sabes ler? Perguntou Paulo. Aprendi um pouco na rua. Algumas pessoas ensinaram-me. Paulo sentou-se ao lado dele. Posso fazer-te uma pergunta? Claro. Por que é que curaste os meus filhos? O que ganhaste com isso? Martim fechou o livro e olhou para Paulo. Eu não ganhei nada. Não o fiz para ganhar. Fiz porque eles precisavam e eu podia ajudar. Mas deves ter querido algo. Uma casa, comida, dinheiro. Não pensei nisso na altura. Só queria que eles ficassem bem. Paulo abanou a cabeça, incrédulo. És estranho, Martim. Muito estranho. Martim sorriu. Eu sei. Toda a gente diz isso. Sabes que há pessoas a tentar tirar-te daqui, a tentar provar que eu sou louco por te ter adotado. Eu sei. E não estás preocupado. Martim ficou quieto por um momento, a pensar. Estou um pouco. Seria triste voltar para a rua depois de vos ter conhecido. Mas se for assim que tem de ser, vou aceitar. Como podes ser tão conformado com tudo? Porque aprendi que não controlamos tudo na vida. Algumas coisas acontecem, e nós só podemos aceitar e seguir em frente. Paulo sentiu um nó na garganta. Aquele menino tinha mais sabedoria do que ele acumulara em toda a sua vida. Não vou deixar que te tirem daqui, prometeu Paulo. Fazes parte desta família agora. E eu protejo a minha família.
Martim sorriu e, pela primeira vez, Paulo sorriu de volta, genuinamente. Os meses passaram. O dia do julgamento chegou. O tribunal estava lotado. Catarina estava lá com o seu advogado, confiante. Paulo estava com a sua equipa legal, tenso. Carla segurava a mão de Martim, que estava calmo, como sempre. Gonçalo e Mariana estavam nervosos, mas determinados. O juiz era o Dr. António Pires, um homem de 60 anos, conhecido pela sua severidade, mas também pela sua justiça. Ele ouviu os argumentos de ambos os lados com atenção. O Dr. Joaquim Matos, advogado de Catarina, começou seu argumento: meritíssimo, estamos aqui porque um homem, num momento de fraqueza e irracionalidade, tomou uma decisão que não afeta apenas a sua própria vida, mas a vida de uma criança vulnerável. Paulo Silva estava embriagado na noite em que decidiu adotar o menor Martim. Testemunhas confirmam isso. Ele fez uma promessa absurda baseada num suposto milagre que ninguém pode confirmar ter realmente acontecido. Os médicos presentes confirmaram, interrompeu a doutora Rodrigues. Médicos que foram pagos para assinar termos de confidencialidade e que tinham interesse em manter boas relações com um cliente rico, rebateu Matos. Além disso, queremos apresentar a tese de que o Sr. Silva está a sofrer de stress pós-traumático não tratado desde o acidente dos seus filhos há 3 anos. Isso afetou o seu julgamento. Ele não está apto para tomar decisões tão importantes. Essa é uma acusação séria, disse o juiz. Tem provas. Temos depoimentos de funcionários e de familiares que notaram mudanças no comportamento do Sr. Silva. Temos registros médicos que mostram que a sua esposa estava sob medicação pesada, indicando um ambiente doméstico instável. A doutora Rodrigues levantou-se. Meritíssimo, tudo isso é especulação. O Sr. Silva passou por avaliações psicológicas recentes e foi considerado completamente capaz. A sua esposa melhorou significativamente e já não está medicada. A família está mais unida do que nunca. E quanto ao suposto estado de embriaguez, embora o Sr. Silva admita ter bebido naquela noite, ele mantém que estava lúcido o suficiente para tomar decisões. Mais importante, ele manteve essa decisão nos dias e meses seguintes, completamente sóbrio, mostrando que não foi apenas um impulso momentâneo. O juiz fez anotações. Quero ouvir as testemunhas. Comecemos com o Dr. Manuel Rebelo, o ortopedista. O Dr. Rebelo subiu à barra das testemunhas. Era um homem respeitado, com décadas de experiência. Doutor, o senhor acompanhou o caso dos gêmeos Silva desde o acidente? Perguntou a doutora Rodrigues. Sim. Fui eu quem deu o diagnóstico inicial e acompanhei o tratamento durante 3 anos. E qual era o prognóstico? Irreversível. Os nervos das pernas foram severamente danificados. As crianças dependeriam de muletas para o resto da vida. Não havia tratamento conhecido que pudesse reverter o dano. E o que aconteceu na noite da festa? O Dr. Rebelo hesitou, claramente desconfortável. Eu presenciei algo que não consigo explicar medicamente. As crianças, que estavam incapacitadas, de repente começaram a andar. Examinei-as imediatamente e constatei que os nervos estavam a funcionar normalmente. Não há explicação científica para isso. O senhor considera possível que o diagnóstico inicial estivesse errado? Perguntou o Dr. Matos na sua vez de questionar. Não. Tínhamos exames, ressonâncias, múltiplas confirmações. O diagnóstico estava correto. Então, está a dizer que foi um milagre. Estou a dizer que não tenho explicação. Chame-lhe o que quiser. Charlatanismo é o que eu lhe chamo, murmurou Matos, mas o juiz repreendeu-o. Depois, foi a vez de Rui. O motorista estava nervoso, mas falou com convicção. O Martim é um menino especial. Eu vi a mudança que ele trouxe para a família. O Sr. Paulo era um homem frio, distante. Agora, ele conversa com as pessoas, importa-se com elas. A senhora Carla estava afundada em depressão, agora está viva de novo. O Gonçalo e a Mariana eram crianças tristes, agora são felizes. Tudo isto por causa do Martim. Mas o menino não deveria voltar para o seu ambiente natural. Talvez com uma família mais adequada à sua origem, sugeriu Matos. Rui ficou vermelho de raiva. Adequada? O menino vivia na rua, dormia em jardins, passava fome. E o senhor acha que isso é mais adequado do que uma família que o ama? Acalme-se, testemunha, disse o juiz. Então, chegou o momento mais esperado.
Gonçalo e Mariana foram chamados. Subiram juntos à barra das testemunhas, de mãos dadas. A doutora Rodrigues foi gentil. Como se sentem em relação ao Martim? Ele é nosso irmão, disse Mariana imediatamente. Nós amamo-lo. Ele fez-nos voltar a andar, acrescentou Gonçalo. Mas não é só isso. Ele faz-nos felizes. Faz toda a família feliz. Ficariam tristes se o Martim tivesse de ir embora. Ambos começaram a chorar. Muito tristes, disse Mariana entre soluços. Por favor, não deixem que o levem. Por favor. Gonçalo não conseguia falar, apenas abanava a cabeça, as lágrimas a escorrerem pelo rosto. A cena comoveu a todos no tribunal, até o juiz pareceu tocado. Catarina olhava para o lado, recusando-se a encarar os sobrinhos. Sabia que aquilo não estava a correr bem para ela. O doutor Matos tentou uma última cartada. Crianças, não acham que o Martim ficaria mais feliz com pessoas como ele? Como ele, repetiu Mariana, confusa. Da mesma origem, do mesmo meio. Gonçalo percebeu o que o advogado estava a insinuar e ficou furioso. O senhor quer dizer pessoas pobres e negras, é isso? Eu não disse isso. Mas foi o que quis dizer. E está errado. O Martim é feliz conosco, e nós somos felizes com ele. A cor da pele dele não importa. Onde ele nasceu não importa. O que importa é que ele é nosso irmão. O juiz bateu o martelo. Chega. Testemunhas dispensadas. Houve mais argumentos, mais testemunhas, mais vai-vem jurídico. Finalmente, após horas de audiência, o juiz pediu um intervalo para deliberar. A espera foi angustiante. Paulo andava de um lado para o outro no corredor. Carla rezava baixinho. Martim permanecia sentado, tranquilo, como se já soubesse o resultado. Gonçalo e Mariana não se afastavam dele. Após 2 horas, foram chamados de volta. O juiz estava no seu lugar, com uma expressão séria. Ouvi atentamente todos os argumentos e testemunhos, começou ele. Este é um caso invulgar, para dizer o mínimo. Envolve alegações extraordinárias, questões de saúde mental e, principalmente, o bem-estar de uma criança. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Paulo. Sr. Silva, a decisão que o senhor tomou de adotar o Martim foi impulsiva. Talvez. Foi baseada em circunstâncias invulgares. Certamente. Mas, após avaliar todas as evidências, tenho de considerar o que é melhor para o menor Martim. E fica claro para mim que esta criança encontrou uma família que a ama, que pode prover as suas necessidades e que já estabeleceu laços afetivos profundos. Catarina fechou os olhos, sabendo o que viria a seguir. Quanto às alegações de incapacidade mental do Sr. Silva, não encontro evidências suficientes para as sustentar. O senhor passou por avaliações que atestam a sua sanidade. A sua família está claramente mais unida e saudável do que antes, e as próprias crianças expressaram de forma comovente o seu desejo de manter o Martim como parte da família. O juiz bateu o martelo. Portanto, a adoção é aprovada e oficializada. Martim é agora, legalmente, filho de Paulo e Carla Silva. Caso encerrado. O tribunal explodiu em reações. Gonçalo e Mariana pularam e abraçaram Martim com força. Carla chorou de alegria. Rui gritou, aleluia. Paulo ficou parado por um momento, deixando a decisão assentar, antes de se aproximar e abraçar os 3 filhos de uma vez. Catarina saiu do tribunal em fúria, seguida pelo seu advogado. Isto não acabou, rosnou ela. Eu ainda vou destruir o meu irmão. Mas, naquele momento, ninguém lhe prestava atenção. À saída do tribunal, jornalistas cercaram a família, atirando perguntas. Paulo levantou a mão, pedindo silêncio. Só quero dizer que hoje a justiça foi feita. O Martim é meu filho e será sempre. Não vou responder a mais perguntas sobre isto. Entraram no carro e foram para casa. No caminho, Martim olhou pela janela, vendo a cidade passar, pensando em como a sua vida tinha mudado, de um menino a dormir em jardins para filho de uma família rica. Mas, no fundo, não se sentia muito diferente. Ainda era o mesmo Martim. Ainda conversava com Deus da mesma maneira. Ainda tinha a mesma paz dentro de si. As semanas seguintes trouxeram mais mudanças. Catarina, furiosa com a derrota no tribunal, intensificou os seus esforços para sabotar Paulo na empresa. Carlos Costa e outros aliados dela começaram a vazar informações confidenciais para concorrentes, a aprovar negócios maus, a criar um clima de caos. Paulo finalmente decidiu agir com força.
Reuniu os acionistas leais e apresentou provas das sabotagens. Tinha contratado investigadores particulares que rastrearam as ações de Carlos e descobriram as suas ligações com Catarina. O Carlos Costa está demitido com efeitos imediatos, anunciou Paulo numa reunião executiva. E a minha irmã Catarina está removida de qualquer posição na empresa. Não terá mais acesso a informações ou recursos. Catarina tentou contestar, mas as evidências eram irrefutáveis. Foi escoltada para fora do edifício, gritando ameaças, prometendo vingança. Carlos também foi removido, a sua reputação destruída. Com os traidores eliminados, Paulo começou a reconstruir. Promoveu pessoas leais, implementou novas políticas, mudou a cultura da empresa. E, pela primeira vez, começou a usar a sua riqueza para algo mais do que o lucro. Quero criar uma fundação, anunciou ele a Carla um dia, para ajudar crianças de rua. Abrigos, educação, assistência médica, tudo o que o Martim não tinha quando vivia nas ruas. Carla sorriu, abraçando o marido. É uma ideia maravilhosa. Eu quero ajudar também. Podemos fazer isto juntos. E assim começou. A Fundação Silva foi criada com recursos significativos. Construíram abrigos, financiaram programas educacionais, forneceram formação profissional para adolescentes. Martim, mesmo sendo criança, foi envolvido no projeto, visitando os abrigos, conversando com outras crianças, sendo um exemplo vivo de que era possível sair da situação mais difícil. Gonçalo e Mariana também se envolveram. Passaram a ver o mundo de forma diferente, mais conscientes das desigualdades, mais empáticos com o sofrimento alheio. Faziam trabalho voluntário, angariavam doações, usavam a sua posição privilegiada para ajudar outros. Paulo mudou como empresário. Também começou a tratar melhor os seus funcionários. Ofereceu melhores salários e condições. Criou programas de bolsas de estudo para os filhos dos funcionários. A sua empresa começou a ser reconhecida não apenas pelo lucro, mas pela sua responsabilidade social. Rui foi promovido de motorista a assistente pessoal de Paulo. A sua lealdade e sabedoria eram agora valorizadas mais do que nunca. Tinhas razão o tempo todo, disse-lhe Paulo um dia. Sobre a fé, sobre Deus, sobre o que realmente importa. Rui sorriu. Não sou eu que tinha razão, patrão. É a verdade que sempre esteve lá, à espera que o senhor a enxergasse. 2 anos passaram desde o dia do milagre. Martim tinha agora 9 anos. Estava bem na escola, tinha amigos, era amado e cuidado. Gonçalo e Mariana tinham 12, saudáveis e felizes, sem nenhum traço das limitações que enfrentaram. A Quinta dos Silva era diferente agora. Havia risos, havia vida, havia amor genuíno a circular por cada divisão. Os jantares em família eram comuns. Conversas sinceras aconteciam, abraços eram dados livremente. Catarina tentou reconciliar-se com o irmão algumas vezes, mas Paulo manteve distância, não com raiva, mas com a compreensão de que algumas pessoas não mudam e que estava tudo bem em proteger a sua família delas. Numa noite, a família estava reunida na sala. Gonçalo jogava na consola de jogos com Martim. Mariana lia um livro ao lado de Carla. Paulo trabalhava no seu portátil. Era uma cena simples, cotidiana, mas cheia de significado. Carla olhou ao redor e sentiu a gratidão a transbordar. Vocês sabem que somos abençoados, não sabem? Todos concordaram. Martim, disse Paulo, fechando o portátil. Posso fazer-te uma pergunta? Claro, pai. Era a primeira vez que Martim o chamava de pai. E Paulo sentiu uma emoção a apertar-lhe o peito. Ainda conversas com Deus da maneira que conversavas antes? Martim assentiu. Converso todos os dias. E o que lhe dizes? Agradeço por vocês, por esta casa, pela comida, por ter irmãos, por tudo. E peço que proteja as outras crianças que ainda estão nas ruas, que elas também encontrem famílias, que elas também sejam amadas. Mariana largou o livro e foi abraçar Martim. És a melhor coisa que aconteceu a esta família. Gonçalo pausou o jogo e juntou-se ao abraço. É verdade, mudaste tudo. Carla e Paulo também se levantaram e envolveram os 3 filhos num abraço coletivo. Ficaram assim por um longo momento, em silêncio, apenas a sentir a conexão entre eles. Quando se separaram, Paulo tinha lágrimas nos olhos. Eu era um homem perdido. Tinha tudo e não tinha nada. Estava vazio por dentro, a viver uma vida sem significado. E então tu apareceste, um menino de 7 anos que vivia na rua, e mostraste-me o que realmente importa. Eu não fiz nada de especial, disse Martim, modestamente. Fizeste, sim. Devolveste-nos a capacidade de amar, de sentir, de viver.
Mostraste-nos que os milagres existem, que há mais no mundo do que podemos ver ou explicar. Ensinaste-nos sobre a fé verdadeira. Martim sorriu. Então, estamos quites, porque vocês deram-me uma família, um lar, amor. Deram-me tudo o que eu precisava. Não, corrigiu Paulo. Tu já tinhas tudo dentro de ti. A paz, a fé, a bondade. Nós apenas demos o ambiente para isso florescer ainda mais. Naquela noite, cada um foi para o seu quarto com o coração cheio. Martim deitou-se na sua cama confortável, no quarto que decorara com postres e brinquedos, e olhou para o teto. Conversou com Deus, como sempre fazia antes de dormir. Obrigado por tudo, por esta família, por estes pais, por estes irmãos. Eu sei que tinha um propósito quando estava na rua, mesmo sem entender qual era. E agora sei que era chegar até aqui, ajudar estas pessoas e ser ajudado por elas. Continua a cuidar das outras crianças que ainda estão lá fora. E se precisares de mim para alguma coisa, eu estou aqui. Fechou os olhos e adormeceu profundamente, com um sorriso no rosto. No quarto ao lado, Gonçalo e Mariana conversavam antes de dormir. Achas que o que nos aconteceu foi mesmo um milagre? Perguntou Gonçalo. Acho. Não há outra explicação. Os médicos disseram que era impossível, e aconteceu. E achas que o Martim é especial, tipo, enviado? Mariana pensou. Acho que ele é especial, mas não sei se foi enviado ou se é apenas uma pessoa muito boa que tem uma conexão forte com Deus. No final, não importa. O que importa é que ele está aqui e as nossas vidas são melhores por causa disso. Verdade. Eu amo-o. Eu também. No quarto principal, Paulo e Carla preparavam-se para dormir. És feliz? Perguntou Paulo à esposa. Muito. Mais do que fui em anos. E tu? Também. Sabes, eu sempre achei que a felicidade vinha de conquistas, de dinheiro, de poder. Mas estava enganado. Vem disto aqui. Desta família, deste amor. Carla beijou o marido. Mudaste muito, Paulo. Tornaste-te um homem melhor. Foi o Martim. Ele foi o catalisador de tudo. Um menino de 7 anos ensinou-me mais sobre a vida do que todas as minhas experiências anteriores. E agora vamos ajudar outras crianças como ele. Com a fundação, podemos fazer uma diferença real. Sim. É o mínimo que podemos fazer. Eles adormeceram abraçados, algo que não faziam há anos. Os anos continuaram a passar. A Fundação Silva cresceu, ajudou centenas de crianças, mudou vidas. Martim cresceu, tornou-se um adolescente equilibrado e maduro, nunca esquecendo as suas raízes, sempre humilde. Gonçalo e Mariana tornaram-se jovens conscientes e compassivos, dedicados a causas sociais. Paulo transformou completamente a sua empresa, tornando-a uma referência em responsabilidade social e ética empresarial. Carla liderou vários projetos humanitários, encontrando propósito e realização. Rui continuou ao lado da família, testemunhando todas as transformações, agradecendo a Deus todos os dias pela jornada que presenciara. Catarina nunca se reconciliou completamente com o irmão, mas eventualmente encontrou o seu próprio caminho longe da família, construindo uma vida independente, talvez um pouco mais sábia, mas ainda carregando as suas ambições. E Martim, o menino que vivera nas ruas com nada além de fé, agora tinha tudo o que precisava. Mas, o mais importante, ele tinha dado muito mais do que recebera. Tinha mudado uma família inteira, tinha inspirado mudanças que afetaram centenas de outras pessoas, tinha sido instrumento de algo maior do que ele mesmo. Nunca se vangloriou disso, nunca se achou especial ou superior. Continuava a ser o mesmo Martim, humilde, agradecido, cheio de fé. E essa era exatamente a razão pela qual fora escolhido para aquele papel. Num dia comum, 10 anos após o milagre, a família estava reunida novamente. Martim tinha agora 17 anos, prestes a entrar na universidade. Gonçalo e Mariana tinham 20, saudáveis e bem-sucedidos. Paulo e Carla estavam mais velhos, com mais cabelos grisalhos, mas com os olhos mais vivos do que nunca. Lembram-se do dia em que nos conhecemos? Perguntou Martim, de repente. Todos se lembravam. Eu estava a pedir comida num semáforo. O Rui deu-me maçãs, e eu olhei para ti, pai, e soube que os nossos caminhos se iam cruzar de forma importante. Não sabia como, mas sabia. Como sabias? Perguntou Paulo. Martim encolheu os ombros. Apenas sabia. Era uma certeza que vinha de dentro, do mesmo lugar de onde vinha a minha fé quando estava na rua. E tens medo do futuro? Perguntou Carla. Da universidade, da vida adulta, de tudo o que vem pela frente. Não. Porque sei que vou ficar bem.
Não sei como sei, mas sei. Da mesma forma que sempre soube que não estava sozinho, mesmo quando dormia em jardins. Essa tua fé é impressionante, disse Mariana. Não é só minha. Vocês também a têm agora. Aprenderam a tê-la, e isso é ainda mais bonito. Paulo olhou para o filho adotivo com um orgulho imenso. Aquele menino entrara na sua vida de forma inesperada. Virara tudo de cabeça para baixo. Desafiara tudo o que ele achava que sabia. E, no processo, salvara não apenas Gonçalo e Mariana das suas limitações físicas, mas salvara toda a família das suas limitações emocionais e espirituais. Martim, obrigado, disse Paulo, simplesmente. Por quê? Por tudo. Por teres entrado nas nossas vidas, por nos teres mudado, por nos teres ensinado a viver de verdade. Martim sorriu, aquele sorriso tranquilo que nunca mudara. Não precisas de agradecer. Vocês fizeram o mesmo por mim. Deram-me um lar, uma família, amor. Fizeram de um menino de rua um filho. Não há agradecimento maior do que isso. Somos uma família de verdade agora, disse Gonçalo. Não por sangue, mas por escolha. E isso é ainda mais forte. Todos concordaram. Naquela noite, quando todos foram dormir, Martim teve a sua conversa diária com Deus, como sempre fazia. Obrigado por tudo o que me deste. Pela família, pelo lar, pelas oportunidades. Obrigado por teres usado uma criança de rua para fazer algo tão grande. Não sei porque fui escolhido, mas sou grato e prometo nunca me esquecer de onde vim, nunca perder a humildade, nunca parar de ajudar outros que ainda estão onde eu estive. Cuida de todos nós. Amém. E assim, a história de Martim Silva, não mais Martim, um menino de rua, mas Martim Silva, filho, irmão, catalisador de mudanças, continuou, não com fanfarras ou holofotes, mas com a simplicidade de uma vida bem vivida, cheia de amor, propósito e fé inabalável. O milagre que ele realizara naquele dia na Quinta Luxuosa não fora apenas físico, fora emocional, espiritual, transformador. Ele não apenas fez duas crianças voltarem a andar, ele fez uma família inteira voltar a viver. E essa era a verdadeira magia, o verdadeiro milagre, não o inexplicável, mas o profundamente humano, a capacidade de mudança, de redenção, de amor, superando todas as barreiras de classe, cor e origem. Martim nunca teve dúvidas sobre o seu lugar no mundo. Quando tinha 7 anos e dormia em jardins, sabia que tinha um propósito. E agora, aos 17, sabendo que cumprira esse propósito e continuaria a cumprir outros, tinha a mesma certeza. A família Silva era um testemunho vivo de que as transformações são possíveis, de que as pessoas podem mudar, de que o amor pode quebrar até as barreiras mais sólidas. E tudo começou com um menino humilde, uma promessa bêbada e um toque que desafiou a lógica, mas confirmou a fé. Paulo olhou pela janela do quarto naquela noite, vendo as estrelas no céu, e, pela primeira vez na sua vida adulta, sussurrou uma oração. Não sabia as palavras certas, não conhecia os rituais apropriados, mas falou do coração: se estás aí, obrigado pelo Martim. Obrigado por me teres dado uma segunda oportunidade. Obrigado por me teres mostrado que há mais na vida do que eu pensava. Vou tentar ser um homem melhor, um pai melhor, uma pessoa melhor. E vou tentar ajudar outros como tu me ajudaste. Não houve resposta audível, não houve sinal visível, mas Paulo sentiu uma paz descer sobre ele, uma certeza silenciosa de que fora ouvido. E com essa paz, ele adormeceu. A família Silva estava completa. Não perfeita, as famílias nunca o são, mas completa, unida, transformada, a viver com propósito. E tudo porque um menino de 7 anos com uma fé inabalável entrou nas suas vidas e mostrou que os milagres, quando acontecem, não mudam apenas o exterior, mudam o interior, o que realmente importa, o que dura para sempre.